A gente vai voltar a falar um pouquinho da guerra, porque com uma autorização de Israel, o segundo comboio com água, comida e também alguns remédios finalmente conseguiu entrar na faixa de Gaza, viu? Só que eu vou explicar para vocês. Esses primeiros caminhões não levaram um item considerado mais do que especial para essa região, que é o combustível necessário para veículos e geradores de energia. No entanto, com a intensificação dos ataques na região, o transporte dessa ajuda está ficando cada vez mais ameaçado. Como é que você está vendo essa mobilização, Kawaguchi? Eu concordo com o professor Furriela, falou agora há pouco aqui que o que está faltando lá é um corredor humanitário. Então a gente tem essas, eu acho que essas são as primeiras tratativas para você conseguir que a ajuda humanitária entre em Gaza. A questão, como você bem colocou, Paulo, é a questão do combustível, porque Israel tem medo que o Hamas use esse combustível na sua guerra. Muitos desses ataques aéreos que estão acontecendo dos israelenses contra o Hamas dentro da faixa de Gaza, eles estão atacando depósitos de combustíveis, porque isso tira a mobilidade das tropas do Hamas. Então, se o Hamas for lá e pegar o combustível que vier para, por exemplo, geradores de energia elétrica, para manter hospital, para manter centros onde eles façam comida, aí não faz nenhum sentido Israel ter atacado os depósitos de combustível. Uma coisa que eu queria colocar, a gente viu agora a manifestação pró-Israel aqui em São Paulo. A gente tem que pensar também que está tendo manifestações só que muitas pró-Palestina. A gente não sabe exatamente o teor delas, o quanto há de apoio ao Hamas também, mas tem na França, tem em Montreal e principalmente tem em Amman, na Jordânia. Esses governos árabes, eles têm muito medo do povo na rua. Por quê? Porque são autocracias. A gente já viu lá em 2011, na Primavera Árabe, o que acontece quando o povo sai para as ruas. Então, os governos árabes estão morrendo de medo nesse momento de ter uma invasão israelense na faixa de Gaza e o povo sair nas ruas dos países árabes pedindo aí que os seus países sejam contra essa invasão. Então há um clima de tensão muito grande e as manifestações fazem parte disso. Agora, aproveitando a tua experiência, Kawaguchi, você que participou da guerra Rússia e Ucrânia, como é que você está vendo essa parte de ajuda humanitária? Tem algumas semelhanças aí do processo que está sendo realizado, do que foi feito também na Ucrânia? Na Ucrânia aconteceu uma coisa bastante complicada que houve uma negociação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a abertura de corredores, ou seja, para que as pessoas pudessem sair das zonas de combate. Só que sempre foi uma questão muito complexa você abrir esses corredores humanitários. Por quê? Porque às vezes passava forças combatentes, às vezes a Rússia abria um corredor, infelizmente a gente tem que falar isso, os ucranianos usavam, com as suas forças especiais, usavam esse corredor para conseguir ganhar posições no campo de batalha. Aí a Rússia ia lá e bombardeava. Só que a Rússia nunca fez distinção entre civis e combatentes. Então, eu acho que talvez tenha um combatente, manda fogo, mata todo mundo. É assim que a Rússia faz. A gente espera que Israel não faça isso. Israel deu todos os sentidos até agora de lutar de acordo com os costumes de guerra, ou seja, você evitar baixas civis. Até por isso que eles estão pedindo para os civis saírem da parte norte do país. Então a gente espera. Vai ser muito difícil para Israel. Israel só vai ter sucesso se ele abrir esses corredores e ele se obedecer todas as leis de guerra. Senão pode virar uma outra Rússia e eu não acho que os israelenses vão fazer isso. Agora, Renatão, eu queria aproveitar também a tua experiência na área internacional para você falar um pouquinho para a gente como é que você está vendo a atuação do Conselho de Segurança da ONU, absolutamente travado, né? Aliás, é um negócio que irrita todo mundo essa história, né? É reunião atrás de reunião, a comunidade internacional não consegue fechar um consenso de algo absolutamente plausível, né? A gente vê no centro aí Rússia, vê no centro China, vê no centro Estados Unidos dessa história, os caras não conseguem fazer nenhum tipo de acordo e infelizmente essas pessoas estão nessa situação. Como é que você vê as organizações internacionais hoje? Paulo, olha, tem que se entender também que as organizações internacionais nada mais são do que um conjunto de estados atuando ali. Então são interesses dos mais diversos que estão em jogo nessas situações. Agora, no Conselho de Segurança da ONU, na última semana, a gente teve votado a resolução do governo brasileiro, que foi talvez a que passou mais perto ali de ter um consenso, teve 12 votos a favor, 2 abstenções e o veto dos Estados Unidos.
Eu entendo o motivo do veto dos Estados Unidos. Se eu for julgar aqui como valores, eu considero, obviamente, que Israel tem o direito de se autodefender, tem o direito de ir atrás do Hamas, como o Benjamin Netanyahu falou, de varrer o Hamas do mapa. Entendo essa posição. E também, por outro lado, vejo ali o Brasil tentando, pelo menos nessa reunião, nessa resolução do Conselho de Segurança, em levar uma proposta que ficasse ali no meio do caminho e que pudesse ter mais consenso entre os outros países. Mas, assim, depois dessa proposta não ter sido aprovada pela maioria, por todos os membros, dificilmente outra proposta nesse sentido deve ser votada e deve ser aprovada no Conselho de Segurança. Tivemos reunião ontem, né, no Egito. Israel não participou, alguns outros países também não. Ou seja, diplomacia internacional absolutamente fracassada nesse momento. Sim, foi formada a cúpula do Egito ali, mas sobre essa reunião existem dois aspectos simbólicos. Primeiro, você bem disse, a ausência de Israel. O principal interessado ao não comparecer já dá todos os indicativos possíveis que não haverá consenso. Em segundo lugar, os países representados não mandaram o alto escalão da sua diplomacia. Isso mostra também que mesmo esses países, eles não tinham uma impressão que um bom resultado surgiria ou possa surgir dessa cúpula do Egito. Então nós permanecemos e permaneceremos nos próximos dias nesse impasse e, por mais que o Kawaguchi tenha dito muito bem, todos os requisitos da Convenção de Genebra estão respeitados. Então Israel age dentro da sua legítima defesa, mas para lá dos aspectos jurídicos, sob o ponto de vista humanitário, é óbvio que é uma tragédia para toda a sociedade. Professor, como é que você está vendo o Brasil posicionado nessa diplomacia? Olha, o Brasil sempre teve tradição na questão da diplomacia mundial, né? Tanto é que foi o país que conseguiu a aprovação da soberania do Estado de Israel em 1947, né? Sem o Brasil, Oswaldo Aranha, nós não teríamos aí o Estado de Israel. E também foi um dos grandes países onde patrocinou a questão da libertação da Palestina, né? Eu acho que o Brasil cumpre o seu papel na ONU. Nós sabemos que muito se fala, muito se conversa, mas nenhuma decisão em concreto se toma para resolver o problema. Eu acho que, em termos de diplomacia, o Brasil cumpre o seu papel. Agora, mais do que isso, eu acho que não há muito o que fazer. Eu acho que o papel do Brasil é retirar aquele pessoal que está lá na faixa de Gaza, tentar trazer para o Brasil a salvo, enfim. Mas do ponto de vista diplomático, do ponto de vista concreto de resolver a questão, eu não vejo com bons olhos uma maior participação do Brasil para que se possa resolver o problema. Pediu, Renato? Não, na minha primeira fala eu falei sobre a posição do Brasil perante as organizações internacionais, mas também há um outro aspecto que é importante a gente levantar. Inclusive foi feita uma pesquisa essa semana que 89% dos brasileiros que foram entrevistados achavam que o Brasil deveria condenar o Hamas como grupo terrorista. Mas a diplomacia brasileira nesse momento diz que só seguirá aquilo que for determinado pela ONU, então, portanto, a ONU teria que declarar o Hamas terrorista para a gente fazer algo que está muito claro aos olhos de todo mundo que está vendo o que está acontecendo nessa guerra, de que o Hamas é uma organização terrorista. Então, acho que deste ponto de vista, aí vai muito mal. Claro que o posicionamento... O Lula já deu uma posição essa semana. Não, então, o Lula essa semana já falou publicamente que o grupo Hamas é terrorista. Essa é a posição do Estado brasileiro. É que fica muito perigoso, por exemplo, o presidente da República querer tirar os brasileiros da faixa de Gaza e falar que são terroristas. Isso pode gerar uma violência contra os sequestrados. Então, eu acho que tem que medir as palavras no sentido de não prejudicar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, né? Exato. E classificar não quer dizer que você aprove ou desaprove. É meramente um protocolo da ONU. Mas o Lula já se posicionou essa semana. É que os Estados Unidos, o Reino Unido, diversos outros países também assim o consideram e também estão em busca de resgatar reféns. Não, os Estados Unidos, os reféns estão pagando, né, para voltar. Mais de 2 americanos que foram devolvidos, né, por assim dizer, pelo grupo terrorista, e os Estados Unidos é um estado Só que os Estados Unidos cobra, né? Como um grupo terrorista. Cobra do seu cidadão a volta, ele paga a passagem aérea. O brasileiro, ele vem na Força Aérea Brasileira sem pagar nada. Mas que de qualquer maneira, ainda a gente está falando ali de reféns e de negociação. Então, eu acho muito complicado dizer que eventualmente o Brasil classificar o Hamas como grupo terrorista, isso
afetaria na relação para trazer de volta os seus reféns, sendo que isso não aconteceu com outros estados. Paulo, sabe o que eu acho? Eu acho que se criou uma expectativa muito grande na ONU, né? Que a ONU ia ser a resolução do problema da guerra em Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia. E a ONU é um conglomerado das forças que financiam também a guerra, né? Tanto é que na primeira semana no início da guerra, na primeira semana, nós ficamos aqui no programa durante, eu acho que 6 horas, né? Inclusive aguardando aquela reunião do grupo de segurança da ONU, do Conselho, que foi inconclusivo, que foi uma decepção para todos, porque todo mundo esperava que ela tomasse, pelo menos quem não é de professor internacional que nem vocês, fica aquela expectativa que a ONU ia no mínimo dar uma direção qual era o caminho. E hoje ficou muito claro que a ONU sozinha dificilmente vai resolver. Eu volto a dizer, enquanto Israel não conseguir ou não conseguir dar uma resposta à altura do ataque que sofreu do Hamas, enquanto os países que financiam, que são as grandes potências, a Rússia, Estados Unidos, China, conseguirem entrar num consenso que é o fim da guerra, que a gente tem que achar um outro caminho de paz mundial, a ONU nunca vai entrar em consenso, nunca a gente vai ver um documento direcionando para nada.